Se eu te pedir para fazer uma lista com os maiores clássicos do futebol mundial, com certeza você vai achar um espaço para Corinthians e Palmeiras, independente do time que você torça. Claro, a gente tinha que contar aqui a história desse jogo que já tem mais de 100 anos de tradição. Mas como começou essa rivalidade? Isso você descobre agora no Goleada Nostalgia, comigo, Ricardo Rodrigues. Seja você palmeirense, corintiano ou não, esse com certeza é um clássico que vale o seu like. E por aqui a gente já também falou de outro clássico, o Clássico dos Milhões. Então aproveita, se inscreve no canal do Esportudo para não perder nada do que rola por aqui. Mas agora vamos ao derby. O Corinthians foi fundado em 1910 no bairro do Bom Retiro e o Palmeiras, antigo Palestra Itália, foi fundado em 1914 na Água Branca. Dois clubes de origem na classe operária. Um da Zona Leste, o Corinthians, e outro da Zona Oeste, o Palmeiras. E sim, o Palmeiras se chamava Palestra Itália. Esse foi o nome do clube de 1914 até 1942 e homenageava os imigrantes italianos que fundaram o clube. Mas com a Segunda Guerra Mundial, precisaram mudar de nome, já que o Brasil apoiava os aliados e inclusive enviou tropas para lutar contra os italianos. Bom, mas voltando ao futebol, Corinthians e Palmeiras se enfrentaram pela primeira vez em 6 de maio de 1917. Mas por que demorou tanto? Bom, até essa data os dois times jogavam em ligas diferentes. O primeiro jogador a marcar na história do clássico foi Caetano Izzo. Filho de imigrantes italianos, ele foi o responsável pelos 3 gols da vitória do Palestra Itália por 3-0 no primeiro confronto contra o Corinthians. Mas afinal de contas, como surgiu essa rivalidade? Bom, teve um episódio marcante que contribuiu muito para isso e aconteceu exatamente um ano depois do primeiro jogo, em maio de 1918. Conta-se que jogadores do Corinthians jantavam em uma pensão quando alguém arremessou um osso de fora que entrou pela janela e caiu ali no pé dos jogadores. Amarrado ao osso tinha um bilhete que dizia: "Corinthians é canja para o Palestra". Caralho. Isso revoltou os jogadores e acendeu a rivalidade que nos anos seguintes só foi aumentando. Até hoje, o objeto está guardado e exposto no Museu do Corinthians, no Parque São Jorge. E essa partida que ficou marcada como o jogo do osso foi um jogaço, viu? Foi um 3-3 de arrepiar. Foi um jogo disputado no campo do Floresta, onde o Palestra Itália mandava alguns jogos. E o Palestra justamente saiu na frente, fez 1-0. O Corinthians conseguiu a virada com 2 gols de Neco, que é considerado o primeiro ídolo da história do clube. Depois, o Palestra Itália marcou mais 2 e virou o jogo novamente, garantindo um 3-2 no placar. Quando tudo parecia resolvido, Neco fez mais um e empatou o jogo em 3-3, saindo ovacionado pela torcida corintiana. Hora de falar de outro símbolo importante das duas equipes, que são os mascotes, né? Todo mundo conhece o Periquito, mascote do Palmeiras, e o Mosqueteiro como mascote do Corinthians. Mas e os apelidos pejorativos de Porco e Gambá, como surgiram? Bom, o Porco surgiu por uma tragédia em 1969. 2 jogadores do Corinthians, Lidu e Eduardo, morreram em um acidente de trânsito. Por conta disso, o Corinthians pediu a substituição dos jogadores para a Federação Paulista, já que o campeonato estadual daquele ano estava chegando na sua reta final. Todos os clubes que disputavam a competição precisavam assinar e autorizar essa mudança, mas o Palmeiras votou contra. Foi então que surgiu o apelido de Porco. Mas em 1986, o que era pejorativo mudou de sentido, graças a um diretor de marketing do Palmeiras na época que sugeriu usar o porco de maneira positiva junto com a torcida. A ação foi até capa da revista Placar. Só que vale lembrar que desde a época da Segunda Guerra Mundial, o apelido de porco era usado para se referir aos descendentes de italiano. Já o Gambá do Corinthians faz uma referência à sede do clube, que fica perto da marginal do Rio Tietê, um local que aqui em São Paulo, pela poluição do rio, é conhecido pelo mau cheiro. E até hoje esse apelido é usado pelos rivais de forma pejorativa. Como é considerado um apelido também classista, nunca foi adotado pela torcida do Corinthians. Agora é hora de falar de bola na rede. A maior goleada do clássico foi do Palestra Itália em 1933, vitória por 8-0. Do lado corintiano, a maior vitória aconteceu em 1982, vitória por 5-1, com 3 gols de um jovem Walter Casagrande. E já que estamos falando de bola na rede, temos que falar dos maiores artilheiros do derby.
Pelo lado corintiano, Cláudio, com 21 gols, é o maior artilheiro. Ele jogou nos anos 40 e 50, é considerado um dos maiores ídolos da história do clube e é o maior artilheiro do Clássico e o maior artilheiro da história do Corinthians. Baltazar vem na sequência também com 21 gols, só que ele demorou 7 partidas a mais para alcançar essa marca. Na sequência, vem Luizinho com 19 gols, Teleco com 16 e Marcelinho Carioca é o quinto maior artilheiro do lado corintiano, com 14 gols. Pelo lado do Palmeiras, o maior artilheiro é Heitor, com 17 gols marcados. Ele jogou nas décadas de 1910 e 1920. Ele é seguido nessa lista por César Maluco e Romeu Pelicari, com 14 gols cada um. Alex é o quarto com 10 gols marcados. E Evair é o quinto maior artilheiro do Palmeiras no Clássico, com 9 gols. E aqui vai mais uma curiosidade, o goleiro Emerson Leão é o jogador com passagem pelos dois clubes com mais jogos nesse clássico. Pelo Palmeiras, Leão entrou em campo 36 vezes, além de outras 5 partidas pelo Corinthians. E um clássico só pode ser chamado assim porque desperta a atenção e o interesse de muita gente. E o maior público da história do derby aconteceu no Campeonato Paulista de 1974. Mais de 120 mil pessoas foram ao Morumbi para ver a decisão do campeonato estadual daquele ano. O Corinthians, que marcava um jejum de 20 anos sem títulos, entrava em campo como favorito, mas do outro lado estava o Palmeiras com um time mais habilidoso e confiante, já que havia conquistado o Campeonato Brasileiro nos 2 anos anteriores. A tensão cresceu bastante depois de um primeiro tempo empatado em 0-0. Foi só na segunda etapa, aos 24 minutos, que Ronaldo fez o gol do Palmeiras e o gol do jogo, que garantiu o título para o lado verde do clássico. Os palmeirenses, que eram minoria no estádio, aproveitaram a vitória para zoar o rival, né? Nada melhor do que isso no futebol. Depois do jogo, eles ficaram cantando na arquibancada: zum, 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 é 21, em referência, claro, ao jejum do Corinthians, que só acabaria em 1977. Mas o Palmeiras também enfrentou um jejum, de 17 anos, que só acabou em 1993, justamente numa final contra o Corinthians. E os anos 90 foram um capítulo à parte nessa rivalidade, considerado a era de ouro do derby, já que nessa década foram 5 decisões de título, com 2 vitórias para o Corinthians e 3 taças para o Palmeiras. Mas voltando a 1993, a final do Campeonato Paulista contou com tudo que uma decisão precisa: bons times, provocação e rivalidade. Agora ficou bom, né? No primeiro jogo, o Corinthians saiu na frente. Viola fez o gol da vitória do Alvinegro e comemorou imitando um porco. Mas 6 dias depois viria a reviravolta a favor do Palmeiras. O Verdão fez 3-0 e conseguiu vencer a partida no tempo normal. Como o saldo de gols não era um critério, a decisão do Campeonato Paulista de 1993 foi para a prorrogação. Foi então que brilhou a estrela de Evair. O centroavante bateu o pênalti que garantiu o título e tirou o Palmeiras da fila. Já 1999 foi um ano à parte na rivalidade. Corinthians e Palmeiras se enfrentaram no Campeonato Paulista e na Copa Libertadores. E na competição continental se enfrentaram tanto na fase de grupos quanto no mata-mata. No primeiro jogo da fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras venceu por 1-0 e foi um jogo muito conturbado, com Kleber e o Marcelinho Carioca terminando expulsos pelo lado do Corinthians. Inclusive, o Marcelinho foi expulso depois de fazer um gesto insinuando que o juiz estava roubando a favor do Palmeiras. Na segunda partida daquela fase de grupos, o Corinthians deu o troco e venceu com gols de Marcelinho e Fernando Baiano, enquanto Paulo Nunes marcou para o Palmeiras. Depois, os times se enfrentaram pelo Campeonato Paulista na fase de classificação e o Palmeiras venceu por 3-1 com gols de Arce, Paulo Nunes e Oséias. Marcelinho, o pé de anjo, fez o gol do Corinthians nessa partida. Com as equipes avançando na Libertadores, eles se enfrentariam nas quartas de final, em um duelo que é um dos mais marcantes na história dessa rivalidade. O Palmeiras venceu o primeiro jogo das quartas de final por 2-0. Na segunda partida, o Corinthians devolveu o placar, também, claro, 2-0, e levou a disputa para os pênaltis.
Foi então que Marcos brilhou. Ele defendeu a cobrança de Vampeta e depois de Dinei chutar na trave, o Palmeiras garantiu a classificação para a semifinal da Libertadores de 99, em que terminaria como campeão do torneio. O curioso é que 3 dias antes da finalíssima da Libertadores, teve o primeiro jogo da final do Paulistão de 1999, no sistema de ida e volta, né? Então nesse jogo de ida, o Corinthians venceu por 3-0 e abriu uma boa vantagem para ficar com o título. No meio de semana, o Palmeiras jogou contra o Deportivo Cali e garantiu a conquista da Libertadores. Só que aí no domingo seguinte tinha um jogo de volta pelo Paulistão. E para provocar o rival, já que não tinha muitas chances de conseguir essa virada, os jogadores do Palmeiras entraram com o cabelo pintado de verde e com a faixa de campeões da Libertadores. O Corinthians foi segurando, o jogo foi meio arrastado ali, e lá pelos 30 minutos do segundo tempo, o Edilson Capetinha fez uma das maiores provocações já registrada no Clássico. Todo mundo já viu essa cena, né? Ele para a bola ali no cantinho, na lateral do Morumbi, começa a fazer as embaixadinhas e aí, confusão generalizada. O pau quebra no Morumbi. O juiz, obviamente, tem que encerrar a partida. E com isso, o Corinthians é decretado o campeão paulista daquele ano. No ano seguinte, em 2000, os times voltariam a se enfrentar na Libertadores da América, dessa vez na semifinal. O Corinthians tinha um time melhor, era favorito, já que o Palmeiras já não contava com vários campeões da Libertadores no ano anterior, só que de novo o Verdão levou a melhor. Nos pênaltis, Marcos pegou a cobrança de Marcelinho Carioca, em um dos momentos mais felizes para a torcida do Palmeiras. O que não falta na história do derby são capítulos polêmicos que são escritos todos os anos nos confrontos entre esses rivais, né? Lembra de outras polêmicas entre Palmeiras e Corinthians? Então deixa aí nos comentários pra gente ver. Se você veio até aqui conhecer mais sobre o derby, mas torce para outro time, deixa nos comentários qual rivalidade que você quer ver aqui no Goleada Nostalgia. E claro, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal do Esportudo e ative as notificações para não perder nada do que rola por aqui. Eu sou Ricardo Rodrigues e te vejo no próximo Goleada Nostalgia. Toma, filha da puta! Toma,